Olá, pessoal! Hoje eu vim conversar sobre o benefício de auxílio-doença, tá? E as reformas da Previdência Social. Vamos lá. Vou anexar aqui um slide para ficar mais fácil. Então, o benefício de auxílio-doença, o benefício por incapacidade temporária, ele está previsto no artigo 59 da Lei de Benefícios, tá? Então, lá no artigo 59, nós encontramos os requisitos para concessão desse benefício previdenciário, tá? Quais são esses requisitos? Bom, o evento. O segurado, para ter direito à concessão do auxílio-doença, ele precisa estar incapacitado para o trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 dias. E essa incapacidade, ela deve ser temporária, e ela é comprovada através de perícia médica realizada na Previdência Social ou no âmbito judicial, ela vai ser constatada através da perícia do perito de confiança do juízo. Então, é uma capacidade total, a pessoa não consegue trabalhar, né? Ela não consegue exercer a sua atividade laborativa, mas essa incapacidade ela é temporária. Doença ou lesão pré-existente. São aquelas que já acometiam os segurados antes dele ingressar no regime geral de previdência social. Então, se a pessoa já está incapacitada, ela já possui uma doença, uma lesão que a incapacite, ela não pode ingressar no regime geral de previdência social e depois pretender a concessão do auxílio doença. Essa incapacidade ela tem que vir depois do ingresso do segurado na Previdência Social, tá? Mas, quando a incapacidade surge em decorrência de uma progressão ou um agravamento da doença, aí sim pode ser concedido o benefício. Então, no primeiro momento, a pessoa até ela eventualmente já tinha alguma doença, mas essa doença não a incapacitava para o exercício laborativo dela, mas ao longo do tempo, sim, ela acabou progredindo, ela acabou se agravando, e aí sim a pessoa se tornou incapaz. Nesse caso, sim, há possibilidade de concessão do auxílio doença. Para a concessão desse benefício, para o recebimento desse benefício, é necessário ser segurado da Previdência Social. E para ser segurado da Previdência Social, basta ele possuir um contrato de trabalho registrado em CTPS, no caso do empregado, ou então é realizar a sua inscrição perante a Previdência Social, por exemplo, no caso do contribuinte individual ou do facultativo, também ele faz essa inscrição, tá? Para ele manter a qualidade de segurado, ele precisa estar contribuindo lá para a Previdência Social, ele precisa ter o seu registro em CTPS, ele precisa estar trabalhando, ou então, no caso do contribuinte individual, facultativo, ele está recolhendo suas contribuições previdenciárias, né? Agora, a partir do momento em que ele para de contribuir para a Previdência Social, ele pode perder a sua qualidade de segurado, tá? Mesmo sem o recolhimento previdenciário, mesmo se ele cessar o seu recolhimento previdenciário, ainda ele tem um período que é chamado período de graça, em que ele mantém a sua qualidade de segurado. Então, as normas que disciplinam a qualidade de segurado, né, a manutenção e a perda da qualidade de segurado, estão previstas lá no artigo 15 da Lei de Benefícios. E lá nesse artigo 15, ele estabelece que mantém a qualidade de segurado sem limites de prazo para aquele segurado que está em gozo de benefício de algum benefício previdenciário, exceto o auxílio acidente, né? Então, se o segurado ele estiver recebendo algum benefício previdenciário, ele mantém a sua qualidade de segurado, salvo no caso de estar recebendo auxílio acidente, não. Se ele estiver só recebendo auxílio acidente e parar de contribuir, então ele
perde a sua qualidade de segurado, tá? Ele mantém a sua qualidade de segurado após 12 meses, após a cessação das contribuições ou do benefício previdenciário por incapacidade. Então, se ele cessar as suas contribuições, ele ainda vai manter 12 meses, que é o período de graça, ele tem 12 meses que ainda é mantido a sua qualidade de segurado, ou então até a cessação do benefício previdenciário. Então, depois da cessação do seu benefício previdenciário, ele mantém também 12 meses com a sua qualidade de segurado. A outra hipótese é mantida até 12 meses a qualidade de segurado até cessar a segregação. A quarta possibilidade é mantida até 12 meses após o livramento do segurado recluso. A quinta possibilidade é mantida a qualidade de segurado até 3 meses após o licenciamento do segurado que prestou serviço militar. E é mantida a qualidade de segurado até 6 meses após a cessação das contribuições para o segurado facultativo. Aqui, o segurado facultativo, nós podemos notar que ele possui um período menor de graça após a cessação das contribuições do facultativo, em apenas 6 meses ele perde a qualidade de segurado, tá? Então, são essas as hipóteses de período de graça previsto lá no artigo 15 da Lei de Benefícios, tá? Além disso, esse artigo, ele prevê algumas hipóteses de prorrogação do período de graça. Então, além de durar só 12 meses, que é a regra geral, ele prevê um acréscimo nesse período de graça por mais 12 meses. Vamos lá ver a primeira hipótese. Então, ele prorroga até 24 meses para o segurado que deixar de contribuir para a Previdência Social e já tiver pago mais de 120 contribuições mensais, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado. Então, se o segurado tiver mais de 120 contribuições, não interrompeu essas contribuições e não perdeu a qualidade de segurado, aí ele consegue prorrogar por mais 12 meses esse período de graça. A outra hipótese é que há prorrogação até 24 meses para o segurado que deixar de contribuir para a Previdência Social porque está desempregado, mas desde que ele comprove essa situação por registro próprio no Ministério do Trabalho e Emprego. O registro do empregado é aquele feito para fins de requerimento do seguro-desemprego no Ministério do Trabalho e Emprego. Então, aquele segurado que está desempregado, ele precisa demonstrar que ele está desempregado, e ele faz através daquela inscrição para a solicitação do seguro-desemprego. Então, ele demonstrou nesse caso que ele está desempregado, e então ele vai ter direito a um acréscimo na prorrogação, então ele vai do período de graça para manutenção da qualidade segurada. Então, ele vai ter, nesse caso, prorrogado por mais 12 meses. Então, ele vai ter 24 meses de período de graça no caso do desempregado. E a terceira hipótese vai ser a conjugação das duas hipóteses anteriores, em que ele vai conseguir prorrogar por até 36 meses a qualidade de segurado, quando o segurado estiver desempregado e tiver pago mais de 120 contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado, mas desde que ele comprove a situação de desemprego no órgão do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, vai ser prorrogado se houver a conjugação do segurado estar desempregado e, além disso, ele comprovar que ele possui mais de 120 contribuições sem interrupção que ocorra a perda da qualidade de segurado. Então, nesse caso, haverá a prorrogação do período de graça por até 36 meses, tá? Então, esses são os casos de prorrogação. A jurisprudência prevê para esses casos de desempregado que, no caso, a súmula 27 da TNU, que a ausência de registro em órgão do Ministério do Trabalho não impede a comprovação do desemprego por outros meios admitidos em direito. E o STJ, em incidente de uniformização, interpretação de lei federal, decidiu que a situação de desemprego pode ser comprovada por outros meios de provas e não apenas
pelo registro no Ministério do Trabalho e Emprego. E a conclusão é de que a ausência de anotação laboral na CTPS do requerido não é suficiente para comprovar a situação de desemprego. Então, no caso do segurado que estiver desempregado, ele não necessariamente precisa comprovar somente através do recebimento do seguro-desemprego. Há a possibilidade, sim, de acordo com a jurisprudência, dele comprovar a sua situação de desemprego através de outros meios de prova, mas ficou decidido que não vale apenas a ausência de anotação na CTPS para comprovar a situação de desemprego. Ele tem que realmente demonstrar através de outro início de prova material. A ausência de anotações CTPS não será suficiente, tá? Então, essa é a jurisprudência atual em relação a esse tema. E quando que ocorre a perda da qualidade de segurado? A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao término do prazo fixado no plano de custeio da Seguridade Social para o recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados nesse artigo e seus parágrafos. Então, quando acontece a perda da qualidade de segurado? Ocorre a perda da qualidade de segurado após o 16º dia do mês subsequente ao término do período de graça, tá? Então, nós temos aquele período de graça e, além de computar aquele período de graça, você vai computar o 16º dia do segundo mês subsequente a esse período de graça. Então, vamos trazer um exemplo aqui para ficar mais claro e elucidar o caso da seguinte forma. Vamos supor o seguinte: caso o segurado tenha sido demitido no dia 15 de maio de 2019 e ficou em situação de desemprego, recebendo o seguro-desemprego, tá? Vamos ver qual vai ser a data em que ele vai perder a qualidade de segurado nesse caso, tá? Então, assim, ele tem direito a 12 meses de prorrogação, né? Que é aquele período comum de graça, que será, então, no dia 31 de maio de 2020. Então, o primeiro período de prorrogação, do dia 15 de maio de 2019, ele vai ter 12 meses de prorrogação, então ele vai prorrogar até dia 31 de maio de 2020. Mas ele está numa situação de desemprego, ele comprovou a situação de desemprego, então lembra da regrinha que nós vimos que ele terá direito a mais uma prorrogação de 12 meses, então ele terá mais 12 meses de prorrogação, então ele vai manter a qualidade de segurado até dia 31 de maio de 2021. E, então, a partir do dia 31 de maio de 2021, ele vai perder a qualidade de segurado a partir do 16º dia do segundo mês subsequente ao término do período de graça, que é do dia 31 de maio de 2021. Então, ele vai perder no dia 16 de julho de 2021, tá? Ou seja, caso o segurado não recolha as contribuições até o dia 15 de julho de 2021, ele irá perder a qualidade de segurado, que vai ocorrer essa perda, então, no dia 16 de julho de 2021, tá? Então, essa é a regra nesse exemplo aqui. O artigo 5º, 15º, né, o artigo 15 da Lei de Benefícios, ele traz todas as regras com relação à qualidade de segurado, tá bom? Então, interessante a leitura deste artigo. A carência é o mínimo de recolhimento previdenciário, né, que é necessário para a concessão de determinado benefício da Previdência Social, tá? Então, para você ter direito ao benefício da Previdência Social, você precisa ter o mínimo de contribuições recolhidas. Para o caso do auxílio-doença, se exige pelo menos 12 contribuições mensais, está prevista lá no artigo 25, inciso 1 da Lei de Benefícios. Tá? Mas há hipóteses em que não há a exigência
de carência para concessão do benefício de auxílio-doença, tá? O artigo 26, inciso 2 da Lei de Benefício, que traz essas hipóteses, que é a dispensa de carência nos casos de acidente do trabalho ou doença profissional, ou daquelas doenças que estão numa lista no Ministério da Saúde e da Previdência Social. Então, o auxílio-doença acidentário, que é um benefício acidentário que possui os seus requisitos próprios, não é necessário você comprovar carência para a concessão desse benefício acidentário, tá? E também será dispensada a carência no caso em que for constatada a existência de alguma daquelas doenças previstas na lista do Ministério da Saúde e da Previdência Social, como, por exemplo, tuberculose ativa, hanseníase, neoplasia maligna, cegueira, etc. Então, tem lá uma relação de doenças em que vai dispensar essa carência no caso de auxílio-doença previdenciário. Tá? O artigo 27A da Lei de Benefícios, ele esclarece que na hipótese de perda da qualidade de segurado para fins de concessão dos benefícios de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, salário-maternidade, auxílio-reclusão, o segurado deverá contar, a partir da data da nova filiação, com metade dos períodos previstos no inciso 1, 3, 4 do caput do artigo 25 desta lei. Então, para ele poder aproveitar a carência o que ele tinha antes da perda da qualidade de segurado, ele deverá ingressar novamente no sistema, voltar a contribuir para a Previdência Social e recolher metade da carência necessária para poder retomar aquelas contribuições que já havia recolhido antes da perda da qualidade de segurado. Então, por exemplo, aqui, no caso do auxílio-doença, é necessário que o segurado recolha 12 contribuições mensais. Caso ele perca a qualidade de segurado, para ele conseguir aproveitar as contribuições recolhidas antes da perda da qualidade de segurado, ele terá que voltar a contribuir com pelo menos 6 contribuições mensais, para aí ele conseguir aproveitar aqueles recolhimentos efetuados anteriormente, tá bom? Qual é a data de início do benefício de auxílio-doença? Então, vai ser a partir do 16º dia do afastamento da atividade, porque os 15 primeiros dias são pagos pelo empregador, né? No caso do empregado. Ou, então, a partir do requerimento administrativo, quando ele estiver afastado por mais de 30 dias, tá? Então, no caso do empregado, ele vai ter direito a receber o auxílio-doença a partir do 16º dia, ou, se ele ficar afastado por mais 30 dias, é a partir da data do requerimento administrativo. No caso dos demais segurados, como empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual, segurado facultativo, segurado especial, a data de início do auxílio-doença será a partir da incapacidade, do início da incapacidade, ou a partir da data do requerimento, se ele for requerido após afastado por mais de 30 dias. Tá? E quando cessa esse benefício? Com a recuperação da capacidade laborativa do segurado, ou então com a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente. Né? Normalmente, o benefício de auxílio-doença, ele pode ser transformado em aposentadoria por invalidez ou por incapacidade permanente, caso for constatado a incapacidade permanente. Então, esse benefício vai ser cessado para ser concedido no lugar dele a aposentadoria por invalidez. O artigo 60, parágrafo 8º, ele trouxe pela lei, através da Lei 13.457 de 2017, a previsão de que, sempre que possível, o ato de concessão e de reativação de auxílio-doença judicial administrativo deverá ser fixado o prazo estimável para a duração desse benefício.
Então, como é um benefício temporário, sempre que possível, é necessário estipular até quando esse benefício será pago, será concedido ao segurado. E aí, o parágrafo 9º estabelece que, na ausência de fixação do prazo, de que se trata esse parágrafo 8º, o benefício cessará após o prazo de 120 dias, contado da data da concessão ou da reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer sua prorrogação perante o INSS na forma do regulamento. Tá? Então, sempre que necessário, é necessário fixar sempre que possível, é necessário fixar um prazo. Caso não seja fixado esse prazo, o benefício ele cessará no prazo de 120 dias a contar da concessão daquele benefício, salvo se o segurado, constatando que ainda a incapacidade dele ainda permanece, ele então poderá, antes da cessação, requerer a sua prorrogação perante o INSS, aí o benefício poderá ser prorrogado por além dos 120 dias. O segurado que é beneficiário do auxílio-doença, ele também tem as suas obrigações a cumprir. O artigo 101 da Lei de Benefícios, ele estabelece que o segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pensionista, são obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional, por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e transfusão de sangue, que são facultativos. Então, além de receber o benefício, ele deve comparecer quando convocado à Previdência Social para realização de exames médicos, para um processo de reabilitação profissional, certo? Então, ele tem que, sob pena do benefício dele ser suspenso. O valor que o benefício de auxílio cedente, o valor que será pago a título de auxílio doença. O valor que o segurado receberá cada mês será de 91% do salário de benefício. Então, a renda mensal inicial do auxílio doença será de 91% do salário de benefício. E agora, com a emenda constitucional 103 de 2019, ou seja, com a reforma da Previdência, houve uma mudança no cálculo do salário de benefício, dos benefícios da Previdência Social. Lá no artigo 26 da reforma da Previdência, ele estabeleceu que o salário de benefício, ele deve ser calculado considerando 100% dos salários de contribuição do período contributivo a partir da competência de julho de 94. Antes, o salário de benefício ele era calculado com a média aritmética dos 80% maiores salários de contribuição, a partir de julho de 94. O julho de 94 foi quando houve a implantação da nossa moeda, o real. Então, a partir de julho de 94, você pega a média aritmética dos salários de contribuição para calcular o salário de benefício. Então, antes da reforma da Previdência, você fazia a média dos 80 maiores salários de contribuição. Então, você tinha a possibilidade de destacar 20% dos menores salários de contribuição. Isso fazia com que o salário de benefício fosse um pouco mais benéfico do que atualmente, porque atualmente a regra é de que a média dos 100% salários de contribuição. Não temos mais a possibilidade de destacar os 20% salários menores. Então, o salário de benefício ele será um pouco menor. Ele vai ser calculado de uma forma menos vantajosa do que antes da reforma da Previdência, tá? Mas o coeficiente continua sendo, da renda mensal inicial, de 91% do salário de benefício, tá? A Lei 13.135 de 2015 acresceu o parágrafo 10 ao artigo 29, que estabelece que o auxílio doença não poderá exceder a média aritmética simples dos últimos 12 salários de contribuição.
até para, se, por exemplo, exceder, se a média do salário exceder os 12 últimos salários, ele não vai poder receber esse valor que exceder, então ele vai ser limitado a esses 12 salários de contribuição, tá? Essa mudança aí. Acumulação de benefícios. No caso do benefício de auxílio doença, ele não pode ser cumulado com qualquer outra aposentadoria, também não pode ser cumulado com salário maternidade, não pode ser cumulado com seguro-desemprego, com auxílio acidente que decorre do mesmo fato gerador. Nesse caso, o auxílio acidente é suspenso até a cessação do auxílio doença. Se eles têm o mesmo fato gerador, há uma suspensão do auxílio doença e depois retoma com a cessação do auxílio doença. Então, o auxílio acidente ele é suspenso enquanto ocorre a concessão do auxílio doença com o mesmo fato gerador. Também não pode ser cumulado com auxílio reclusão e também com benefício assistencial. O auxílio doença decorrente de acidente do trabalho, ele possui alguns requisitos diferentes para sua concessão. Os beneficiários do auxílio doença acidentário somente são o segurado empregado, inclusive o doméstico, o avulso, e o segurado especial. Somente esses podem ser beneficiados pelo auxílio doença acidentário. Deve ocorrer o acidente do trabalho ou uma doença profissional do trabalho para ser possível a concessão desse benefício. E, além disso, deve haver o nexo causal entre o acidente ou doença profissional com a atividade laborativa exercida pelo segurado da Previdência Social. Então, o acidente deve ocorrer durante a atividade profissional ou a doença profissional, ela deve ser decorrente daquele exercício daquela atividade laborativa. A incapacidade, também da mesma forma, ela deve ser total e temporária. No caso do benefício acidentário, não há exigência de carência, como nós vimos anteriormente, e, da mesma forma, a renda mensal inicial será também de 91% do valor do salário de benefício. Então, essas foram algumas considerações que eu queria abordar a respeito do benefício de auxílio doença e espero que tenha gostado. Até mais.